Oi, gente, tudo bem? Meu nome é doutora Larissa Maia. Eu não sei o que eu sou pediatra, cardiologista, ortopedista, não sei ainda. Mas, enfim. Vim falar pra vocês hoje, gente, sobre. Tô toda. Me fala? Esqueci a. Esquece, gente, apaga isso. Eu tô toda aqui de médica, né? E fala outra palavra, eu esqueci. E pra falar pra vocês sobre como tem sido o quinto período. Como que foi o quinto período? Porque agora, né, eu tô de férias. Faz uma semana que eu tô de férias, tem mais uma semana e meia, mais ou menos. E eu vim aqui contar pra vocês como é que foi o quinto período e quais são os próximos passos pro sexto período. Então, o quinto período, ele foi o início de um ciclo de 2 anos, que é o ciclo clínico. O ciclo clínico, ele vai do quinto ao oitavo período, e agora eu tô indo pro sexto. Enfim, e aí no quinto período eu tinha 3 matérias, que eram anatomia fisiopatológica, semiologia médica e relação médico-paciente. Vou começar por relação médico-paciente. Essa é uma matéria que ela tinha uma carga horária bem pequena e, como o próprio nome já diz, era sobre a relação entre o médico e o paciente. Quais os sentimentos que o paciente passa para o médico e os sentimentos e afetos que o médico passa para o paciente e como lidar com isso, como lidar com o processo de adoecimento, o processo de morte, o processo de essas coisas mais tristes assim da medicina, ou até felizes também. Como se relacionar com o paciente, como se portar, como chegar e falar com o paciente, qual o seu tom de voz, que palavras usar, não assim tão específico. Desse jeito, óbvio que a pessoa não chegou e falou, ó, você fala assim, assim, assim. Não, mas ela explicou como chegar e fazer com que o processo do atendimento, da consulta, seja o mais eficaz possível. Porque do jeito que você conduz a entrevista, você pode conseguir tirar informações do paciente ou não. Do jeito que o paciente olha pra você, o jeito que ele associa você, sei lá, com uma pessoa legal, uma pessoa boa que ele já conheceu, uma filha, um pai, uma mãe, ou então um bandido que ele viu na rua, tipo assim, vai influenciar no jeito que você vai conseguir ou não conduzir aquela consulta. Então é uma matéria super importante, tinha só, acho que 2 horas semanais só de aula dessa matéria, mas era uma matéria assim, que realmente é importante para a vida do médico e, enfim. E a segunda matéria? A segunda matéria era de semiologia médica. Essa é uma das matérias mais importantes da faculdade de medicina. Nessa matéria a gente aprende duas coisas básicas que compõem o que nós chamamos de consulta, né? O que as pessoas chamam de consulta médica e tal. Que é o quê? A anamnese e o exame físico. A anamnese e o exame físico são os dois pilares principais para conseguir obter um diagnóstico médico. Então, quando você for numa consulta e ver o médico fazendo isso com você, ele está usando das duas chaves principais para ele conseguir saber o que você tem. A anamnese é o quê? É entrevista. Você chega o paciente, você pergunta o que ele está sentindo. Tem várias perguntas, qual a característica da dor que ele está sentindo, se é dor em aperto, se é dor em pontada, se a dor irradia para algum lugar, se não irradia, se foi acompanhado de alguns outros sintomas, tipo náusea, vômito, dor em outro lugar, não sei. Então tem várias perguntinhas que a gente tem que saber, a gente meio que decora mais ou menos o que perguntar, porque é muita coisa mesmo. E nesse processo todo a gente pergunta, tem alguém com essa mesma doença na família? Ou você toma algum remédio para alguma coisa, já fez alguma outra cirurgia? Onde você mora? Tem esgoto perto? Tem água tratada? Não tem? Então tem que saber um histórico geral do paciente que vai te ajudar muito para estabelecer o diagnóstico da doença que o paciente tem. Isso é a anamnese. E a outra etapa que também é muito importante, não tanto quanto a anamnese, que a anamnese é uma das etapas principais, mas é o exame físico. No exame físico você vai ver as evidências que aquela doença está te mostrando pela sua análise da aparência física realmente do paciente, da aparência e de alguns testes que você faz. Por exemplo, no exame físico de cabeça e pescoço, você vai olhar olhos, orelha, nariz, boca, aqui no pescoço tem linfonodos, tireoide, tem várias coisas que você olha. Enfim, então é um exemplo de como de algumas coisas que a gente olha na hora de fazer exame físico. Só que essas duas coisas, realmente, exame físico e anamnese, somadas, elas são capazes de definir mais de 90% dos diagnósticos que os médicos dão para os pacientes. Então, essa matéria realmente era fundamental. E nessa matéria eu tinha 3 provas. Era uma prova teórica, que foi muito difícil, mas que deu tudo certo. A professora colocava vários casos clínicos e ficava perguntando quais os sintomas, quais os sinais que estavam descritos ali. Mas era tudo assim, por exemplo,
Dor de cabeça não é dor de cabeça, é cefaleia. Falta de ar não é falta de ar, é dispneia. Então, assim, tem vários outros nomes, outros termos semiológicos, que é o que os professores chamam, e que a gente tinha que saber, decorar e tal, e colocar lá. Os sintomas que estão descritos no caso são esses. Os sinais são esses. O possível diagnóstico é aquele. Sei lá, entendeu? Tinha várias perguntas, assim, desse tipo. Tinha muitos casos, muitos mesmo. Tipo assim, uns 15 para mais casos na prova. Aí essa foi a prova teórica. Aí a prova prática que teve foi uma prova no hospital, que foi muito legal, que a gente fez com os pacientes que estavam internados lá. E aí a gente tinha que fazer 4 coisas. Porque no exame físico são 4 coisas principais que a gente faz, que é ectoscopia, que é uma análise, você olha para a pessoa e analisa ela, faz a ectoscopia dela. Outra coisa que é a percussão. Não tem como mostrar aqui, né? Mas assim, você finge que tá o pulmão da pessoa, as costas da pessoa. Você vai percutir o pulmão, aí você usa os dedos e faz aquele barulhinho. Sabe assim, ó. Tipo isso. Enfim, isso aí é percussão. A ausculta, né? Você usa isso aqui, que agora eu sei usar, até que enfim. Antes era só um adereço a mais. Agora eu sei usar realmente. E aí tem como auscultar não só o coração, mas também o pulmão. Tem como auscultar a parte digestória. Enfim. E a última parte é a palpação. Que você palpa e é usado muito para a área digestória, assim, para a área do abdômen. Mas enfim. Então são essas 4 coisas. E na prova, os professores pediam uma coisa de cada. Então, poderia, por exemplo, ser: faça ectoscopia de cabeça e pescoço, faça ausculta cardíaca, faça palpação de alguma área do abdômen. Não vou falar aqui os termos que não precisa. E faça percussão de tal coisa. Pode ser de área pulmonar e tal, ou então de abdômen e tal, ou pode ser até de área cardíaca também, enfim. Aí, eram as 4 coisas que os professores pediam. E aí, tinham 3 professores avaliando tudo que você fazia. Tipo assim, você tem que ir pela direita do paciente, você tem que fazer desse jeito, daquele jeito, tem que contar aonde você vai colocar a mão. Sério, eram muitos detalhes. Mas, no final, também deu tudo certo. E o legal foi que essa prova foi prática, então foi com o paciente, tipo, real. Não foi um no outro, lá na sala, só um aluno no outro aluno, não. Foi com o paciente, então foi muito legal, assim. Foi interessante, não tem? A gente estava se sentindo assim mais realmente entrando para medicina, para alguma coisa mais prática, né, na faculdade. E a última prova, que foi a mais estranha de todas, que foi que os professores davam um caso clínico para cada um, e aí a gente tinha que ler o caso clínico, a gente tinha 15 minutos para ler e falar o diagnóstico. A gente tinha que falar e explicar tudo. Eu acho que o diagnóstico é, tipo assim, sei lá, o meu era de... a pessoa tinha a hipófise acometida, e a hipófise, vocês sabem, faz a modulação de vários hormônios no corpo. Por exemplo, TSH, LH, prolactina, o hormônio da tireoide, que é o TSH e tal. Então, ele faz essa modulação, tipo assim, mais ou menos. Enfim, aí a pessoa tinha vários problemas relacionados à tireoide, à mama, que é relacionada à prolactina, né, eu saquei assim, e também problema com menstruação, que tem a ver com TSH e LH. E aí você tinha que juntar tudo isso e sacar que o problema dela era na hipófise. Aí eu falei, não, que o problema dela era uma síndrome hipofisária, por causa disso, daquilo, falei, expliquei tudo o quadro clínico da pessoa que me levou a pensar nesse acometimento. Enfim, não vem ao caso contar tudo agora. Mas assim, foi uma prova muito engraçada, porque eu tava, gente, eu tô quase médica aqui, não é possível. Sendo que, gente, a gente não sabe nada, eu tô no 5º período, não sei nada ainda. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu sei algumas coisas, eu sinto que eu não sei nada. Porque realmente parece que a gente tá aprendendo mais algumas coisas práticas da medicina agora. E só de ter essa prova, assim, um pouco mais prática, saindo do normal, que é fazer prova teórica lá no papel, ficar decorando um monte de nome de gene, um monte de nome de fórmula, de não sei o que lá, entendeu? É diferente, é mais legal, é mais interessante fazer uma prova prática. Eu gostei muito disso na matéria de semiologia médica. E a última matéria que eu tive foi a matéria de anatomia patológica. Nessa matéria, eu tive 3 provas que foram provas teóricas, e nessa matéria a gente aprendeu basicamente todas as doenças que existem. Todas assim, né, as mais importantes. A gente aprendeu sobre doenças que acometem o sistema nervoso central, que acometem sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema reprodutor, todos os sistemas possíveis. A gente aprendeu doenças específicas, por exemplo, câncer de mama, entendeu? Todos os tipos
todos assim, os principais, óbvio, né? Não dá pra aprender de todos, mas os principais tipos de câncer de mama que existem, a prevalência deles, como diagnosticar, o que ele apresenta, enfim, então foi assim, uma matéria só sobre doenças, só sobre essas coisas assim, de patologias, que por isso que é anatomia fisiopatológica. Como que elas se apresentam, qual é a alteração de função que dá no organismo pela presença daquela doença e tal. Enfim, foi uma matéria muito interessante, mas essa é a matéria que fazia o período ser chamado de o quinto dos infernos. Porque é uma matéria que a carga horária era gigantesca, eram 4 horas todos os dias. 4 horas, gente. Você sentar na cadeira e ficar 4 horas ouvindo sobre a mesma coisa, é denso. Aí era todos os dias 4 horas, as provas não eram fáceis. Minha primeira prova eu tirei... Até que eu fui bem na minha primeira prova, tirei 7,5, eu acho. Mas, tipo assim, geral, na sala tirou 5 e tal. Teve um que tirou 8, né? O menino da minha sala, que é muito inteligente, que tirou 8 e tanto. Aí na segunda prova eu tirei 6 alguma coisa. Tipo assim, eu estudava, gente, o tempo inteiro, toda noite eu estudava. Chegava em casa às 7, 8 horas da noite e ia estudar, mas ainda assim tirava 6, 7, 6. Gente, era muito difícil. Mas assim, no geral, foi um período que, mesmo sendo assim, tendo fama de o mais difícil de todos da faculdade, o mais complicado, foi um período que eu aprendi muito e que me deu muitas bases, assim, pro que eu vou ainda aprender nos próximos semestres. Inclusive, falando do próximo semestre, que é o 6º período, eu vou ter, gente, várias matérias muito massas esse semestre. Vai ter, gente, cirurgia plástica, algumas bases de cirurgia plástica. Técnicas operatórias. Gente, mal espero pra ver técnicas operatórias. Deve ser muito massa fazer suturas, pontinhos. Ortopedia, gastrologia, cardiologia. São várias matérias que realmente vão estar dentro desse contexto clínico, sabe? Então, até agora eu tive um geralzão. Aprendi das doenças de uma forma geral, aprendi como detectar isso no exame físico ou na anamnese do paciente. E agora vai começar a dividir pelas especialidades. E eu espero que a partir de então eu vá decidir por alguma especialidade. Não é mesmo? Porque eu não sei ainda. No 7º período vai ter pediatria, vai ter ginecologia, obstetrícia, que eu amo. Ou pelo menos eu acho que eu amo, né? Porque eu não sei, não tive tanta prática ainda. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo que eu respondo vocês. E se esse vídeo foi mais uma curiosidade, assim, sobre como é que tá sendo, pra vocês irem acompanhando realmente cada período da faculdade que eu tô fazendo e tal. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.